Olá, vídeo de aula hoje, progressões aritméticas. Nós vamos entender como funciona as progressões aritméticas, que são sequências numéricas, e também a fórmula do termo geral para calcular qualquer termo. Por exemplo, a gente pede lá, o oitavo termo dessa progressão aritmética. Então vamos ver aqui, vamos primeiro ler a definição do que seria uma progressão aritmética, beleza? Então aqui fala que uma progressão aritmética, ou PA, é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual à soma do termo anterior com uma constante. Essa constante é chamada razão da PA e é indicada por R. Ok, parece um pouco complicado, mas não é nada complicado, levando em conta o conceito básico de conjunto, de sequência numérica. Por quê? Toda sequência numérica, por exemplo, eu tenho 2, 4, 8. Ok. Toda sequência numérica ela segue um padrão. No caso aqui, 2. Nesse caso aqui não foi muito boa. Isso aqui é uma progressão geométrica. Vamos ver uma progressão. uma progressão mesmo aritmética. Vamos ver aqui. 4, 6, 8. Tá bom. Então, toda progressão aritmética ela vai seguir um padrão que é chamado de razão. Por quê? Note que essa sequência numérica ela anda de quanto em quanto? Eu somo mais 2, mais 2, mais 2. Então, o padrão é sempre andar de 2 em 2, nesse caso aqui. E esse padrão é chamado de razão. Então, toda vez que tem uma progressão aritmética, ele vai seguir uma razão, seja ela negativa ou positiva. Okay? Então, a razão é a constante, é a maneira em que os termos vão, entendeu? Igual aqui, a razão é 2, porque 2 mais 2 é 4, aí mais 2, 6, mais 2, 8, e sempre segue esse padrão infinitamente nesse caso aqui. Então, essa é chamada razão de uma PA. Ok, agora nós vamos ver aqui como é que a fórmula do termo geral. O que é essa fórmula do termo geral? A fórmula do termo geral permite o quê? Calcular qualquer termo, por exemplo, tem como calcular o primeiro termo, o número de termos e tem como calcular a razão. Então nós vamos primeiro aqui ter uma noçãozinha de como funciona. Eu vou escrever aqui, ó, a fórmula do termo geral, ela não é bem simples, mas vamos tentar aqui fazer com que fique mais fácil aprender a fórmula do termo geral. Então aqui, ó, AN, que é termo geral, ou o enésimo termo, tem vários nomes, tem alguns nomes para esse AN. É igual a, deixa eu botar, é igual a primeiro termo, A1, o 1 embaixo, primeiro termo, mais, abre parênteses, o número de termos menos 1 vezes a razão. Parece um pouquinho complicado se a gente partir da premissa que é um pouco grande. Mas o tamanho da fórmula do termo geral não significa que ela é difícil. Porque ela segue comandos bem fáceis. Por quê? Termo geral, o nome é fórmula do termo geral, então termo geral. Primeiro termo é o primeiro termo da progressão aritmética. É o termo lá, dos primórdios, o primeirinho. Não tem dificuldade. N é o número de termos que se está pedindo naquela questão ou o número de termos realmente que a progressão tem. Por exemplo, quando pede, o oitavo termo de uma progressão aritmética, nesse caso a progressão aritmética está tendo 8 termos. Então esse N vai passar a ser 8 se a gente pedir o oitavo termo. Agora se a gente pedir o 10º termo, o número de termos vai ser 10. Que a gente, naquela hora, naquele momento. Mas pode ter muito mais termos. Ou infinitos termos, beleza? Menos 1, esse menos 1 é da fórmula, e o R, como eu tinha explicado, é a razão, ou a constante como a progressão aritmética ela se comporta, de quanto em quanto ela vai subindo ou descendo, já que tem crescentes, progressões aritméticas crescentes e decrescentes, ok? Tudo vai depender da razão. Então a razão manda em praticamente tudo numa progressão aritmética. Então, vamos aqui resolver uma questão de progressão aritmética. Então, eu falei tanto em oitavo termo que vamos tentar calcular o oitavo termo. Vamos fingir, aqui ó,
Eu tenho uma progressão aritmética, ó, dada PA, né? Vamos dizer aqui, vou botar 3, 6, 9, ok, nós temos essa PA. O que pede? Vamos botar aqui o nono termo. Qual é o nono termo? Deixa eu botar número 1. Qual é o nono termo dessa progressão aritmética? Então nós vamos calcular aqui o nono termo dessa progressão aritmética. Como que a gente vai calcular? Usando a fórmula que a gente aprendeu do termo geral. A fórmula do termo geral. Então ela vai servir para tudo numa progressão aritmética, para tudo mesmo, praticamente tudo no caso. Então vamos lá. Vamos colocar a fórmula aqui, né? A n é igual ao primeiro termo mais n menos 1, que é o número de termos menos 1, multiplicado pela razão. Isso aqui é um R, tá bom? Para quem não entendeu. Então, a gente quer o nono termo. Nesse lugar do n, a gente pode colocar um 9 aqui para demonstrar, para falar que é o nono termo. Então, a gente coloca um 9 para ficar bonitinho e também para demonstrar, né, que é o nono termo. É igual a... Qual é o primeiro termo da nossa progressão aritmética aqui? O primeiro termo é o 3. Então, vai ser 3 mais. Note que não tem nada de difícil em progressão aritmética. Não tem nada de difícil. É só colocar dentro da fórmula que não tem erro. Mais número de termos. Lembra que eu falei quando pedir nono termo ou outros termos, a gente coloca o termo que está pedindo. Então, o número de termos vai ser 9. A gente está pedindo o nono termo, o número de termos é igual a 9. Menos 1 vezes a razão. Tá aí. A razão é a constante, como ela de quanto em quanto ela vai indo, né? Que ela vai seguindo. Nesse caso aqui, eu pulo de 3, 6, 9. Ela está andando de quanto em quanto? De 3 em 3, né? 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12 e por diante. Então, a razão vai ser 3. Então, vamos botar aqui, 3. A razão é igual a 3. Beleza. Então, vamos aqui. O nono termo, né? Vamos lá aqui. É igual a 3 mais 9 menos 1 é igual a 8. Vezes 3. Né? Vezes o 3 aqui de fora. Resolve primeiro de dentro do parênteses. A regra fácil de expressões numéricas. Né? A gente resolve primeiro dentro do parênteses. Né? Tem toda aquela regra. Agora, outra regra também de expressões numéricas é que a gente tem que resolver primeiro a multiplicação. Isso é fato. 3 mais 8 vezes 3 é igual a 24. Então, o nono termo é 24 mais 3, agora resolve simples. 24 mais 3, a gente sabe que até ontem era 27. Então, quer dizer que o nono termo dessa progressão aritmética vai ser 27. Belezinha, simplesinho. Descobrir o nono termo que a gente tanto quis. Vamos tentar fazer ultra? Vamos tentar fazer ultra. Vai, bora. Fazer outra aqui bem boa, bem bolada, bem magnífica, bem loucona, não é? Não é mesmo? A gente na fórmula do tempo geral, a gente tem, às vezes na questão pede para descobrir a razão, pede para descobrir o primeiro termo ou o número de termos. Mas hoje depois eu faço outra videoaula explicando. Mas só que hoje nós vamos só encontrar o valor de cada termo. Depois eu me aprofundo mais nisso. Beleza? Beleza? Tá entendido aí você, meu jovem mancebo? Então vamos fingir aqui, fingir não, que é uma coisa séria. A PA aqui, dada a PA, sempre vai começar assim quase toda vez. 4, 11, 18. Enfim, aqui prossegue. Beleza? Então a gente quer o 10º termo. Qual é o 10º termo? Lembrando que eu não expliquei o que é termo, mas acho que vocês já entenderam. Termo é os números que possuem a progressão aritmética, né? Tudo que está ali dentro são chamados de termos. Termos de uma progressão aritmética. Então, o 10º termo, a gente vai só colocar ali na fórmula de novo, uma coisa bem simples, não tem nada de complicado, não é mesmo, meu jovem mancebo? Então,
Essa fórmula aqui é facinho para decorar, não tem nada difícil, é igual quando você decora a fórmula da equação de segundo grau, que é x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4c sobre 2a. Isso é simples. Então a gente decora isso aqui também de olhos fechados, sem dificuldade. Então a n é igual a primeiro termo, tá bom, beleza. A gente quer o décimo termo, então eu vou colocar aqui para ficar bonitinho, né? Décimo termo. Primeiro termo da progressão aritmética é qual, meu jovem mancebo? É qual? Deixa eu só arrumar aqui. Aqui. É qual? Primeiro termo é igual a 4. Belezinha. 4 mais número de termos. A gente quer saber o décimo termo. Então a gente vai colocar no número de termos justamente o 10. Lembra aquela regra que eu falei para vocês? E quando pedir por exemplo, o 20º termo, né? Você coloca o 20 lá, no número de termos. Simples. Vezes a razão. Tá aí, agora a gente só calcular a razão. Pula de 4 para 11 e depois para 18. Tá andando de quanto em quanto? Tá andando de 7 em 7, né? 4 mais 7, 11. 11 mais 7, 18. 18 mais 7, 25 e assim por diante. Então a razão é 7. Beleza? A razão pode ser negativa, como eu já falei. Por exemplo, dá 4, 2, 0, menos 2, menos 4. A razão está sendo menos 2. Mas nesse caso aqui a razão é 7. Então nós temos o valor 7. O pincel parece estar fraco. Ok. 7. Então, décimo termo é igual a 4. Resolve primeiro parênteses 9. 10 menos 1. Até ontem era quanto, pessoal? Até ontem era 9. Muito bem, pessoal. Vezes 7. Então, décimo termo é igual a 4 vezes 9 vezes 7. Até ontem era 63, então nós vamos colocar 63, porque eu acho que não mudou não. Então agora é só responder aqui, lembra que a gente tem que multiplicar primeiro, né? Primeiro a multiplicação e divisão, e depois a adição e subtração na ordem que elas estão. Ó, até rima, não dá para fazer uma musiquinha. Então 63 mais 4, note que 63 mais 4 até ontem era 67. Então quer dizer que o décimo termo dessa progressão aritmética é 63. Espero que tenham gostado e até a próxima. Falou! Falou!